Saudação, viva! É um prazer enorme ter aí vocês do outro lado para poder acompanhar este aqui o Espaço Mozilla. O prazer é nosso, de grande parte, porque temos o carinho da sua audiência. Eu sou o Dilson Fernando, estarei a conduzir este programa que preparamos um conteúdo bastante essencial, julgamos nós e auguramos que seja também do seu lado. Para poder conversar comigo neste dia, está connosco o Sr. José Ernesto, assim em letras garrafais muda, mestre em filosofia pela Faculdade de Humanidades da Universidade de Agostinho Neto, professor de filosofia e de língua portuguesa, coautor dos livros Estudos sobre a Didática do Português na Escola Humana, volume 1 e volume 2. Saudação e seja bem-vindo, professor Buda. Boa noite a todos. Boa noite a todos os internautas que às 3 horas nos assistem. Bem, esse é o Espaço Mozilla que a gente faz um trajeto a nível acadêmico, a nível musical, prontos para responder àquilo que os nossos convidados fazem e para fazer jus ao que eles fazem. Então nós temos aqui o Espaço Mozilla, que é mesmo um trajeto, e hoje o nosso trajeto é sobre filosofia e com o mestre Buda. É um prazer tê-lo aqui, mais uma vez, reitero, e pronto, falar da filosofia parece que apraz bastante ao mestre. De facto, sim. Primeiro, queria agradecer pelo convite e para podermos refletir hoje em torno da filosofia, em torno do seu impacto na sociedade atual. Tentamos fazer essa transcendência da Europa para a África e vemos qual é a essência da filosofia para o africano e de modo geral, para o angolano de modo particular, para o malangino ainda de forma mais específica. Ok. Enquanto filósofo, acredita que a filosofia é a mãe de todas as ciências? Prontos, a crença, eu costumo dizer que é uma questão de religiosidade, né? No mundo da ciência se aceita ou não que a filosofia seja a mãe de todas as ciências. Depende muito da perspectiva em que se parte. Mas, do ponto de vista da tradição, este é o discurso, ou esta é a narrativa que, regra geral, as pessoas fazem passar. E por aquilo que se sabe, as ciências, todas elas, começam dentro da filosofia. E se esse tiver de ser um discurso, então a resposta seria sim. A filosofia, de facto, é a mãe de todas as ciências. Na sua abordagem, inicialmente, falou que faremos aqui uma viagem desde a Europa até, se possível, a África. A questão que fica é, na visão da Sheikh Diop, apresenta o Egito como a primeira civilização mundial e faz crer, e surge uma outra obra, não do mesmo autor, mas de um outro autor, que fala sobre o legado roubado. De homem, sim. Então, a filosofia também faz parte disso. A filosofia, enquanto ciência, foi roubada de África para a Europa. Na verdade, quando se fala do legado roubado, é essencialmente em relação à filosofia, porque há este debate que começa um pouco desde o historiador grego, Heródoto, passa-se o Cid, também outro grego, que fazem um pouco remontar a filosofia às antigas civilizações, nas quais se destaca a civilização egípcia.
É um debate aceso dentro da academia devido às tradições da filosofia, mas eu fui formado numa escola que tem uma tendência essencialmente ocidental. Então, a maior parte da minha análise vai ter foco um pouquinho naquilo que é a tradição ocidental. Embora Owen não seja um africano, o autor da obra O Legado Roubado, eu sou um pouquinho cético em relação a essa questão, a questão de até a filosofia ter sido roubada de África. Por quê? Porque quando se fala de África, eu não sei se estamos a imaginar o quê, se a civilização egípcia, ou se é a Etiópia, se é o Mali, se é o Gabão, que naquela época também já eram grandes civilizações, porque se for em relação ao Egito, temos de convir que tipo ou de que Egito estamos a falar. Se é Egito do período da Biblioteca de Alexandria, ou se é o Egito anterior a esse período, porque se for da Biblioteca de Alexandria, então vamos dizer que o discurso foi mal colocado. Por quê? Porque a Biblioteca de Alexandria deve a sua essência a Alexandre Magno, discípulo de Aristóteles, quem, na sua ânsia pelo imperialismo, conquista no ano 303, se a cronologia não me falha, o Egito. Então transporta no ano 303 a.C., leva a biblioteca do Liceu, a biblioteca da Academia de Platão para Alexandria. Até o próprio nome Alexandria é homenagem a Alexandre Magno. Então, se o discurso tiver de ser para antes da data que eu avancei, podemos começar a discutir a possibilidade ou não de ter havido algum roubo, ter havido alguma influência, ter havido algum empréstimo. E quem estuda a antropologia cultural, quem estuda a filosofia da cultura, por exemplo, hoje, percebe que é errôneo tentar pensar que hoje por hoje se pode falar da existência de uma cultura imune aos empréstimos culturais, imune às influências de outras culturas. Então, se essa tiver de ser a tendência, todas as culturas receberam influência das demais culturas. Quando estamos a dizer transculturação. Sim. Pronto, sim, quando se fala de se roubar a ciência ou se roubar a filosofia, depois começa-se a levantar questões que estão relacionadas com... Então, pronto, se roubou, provavelmente terão ficado alguns vestígios, né? Hoje, a antiga biblioteca é o Museu de Alexandria, o que era a biblioteca se transformou em Museu de Alexandria, na altura, o principal centro de investigação científica, o principal centro de pesquisa mesmo no domínio da própria filosofia, já que na altura tudo era filosofia, até o século XVIII. Só no século XVIII que acabamos por nos despir da ideia de que a filosofia teria de mandar em tudo, né? Começamos pela rebeldia
da biologia. A biologia foi a primeira a sair dentro das alçadas da própria filosofia. Depois a psicologia e as demais ciências acabaram por seguir a mesma trajetória. Mas o primeiro estudo, assim, considerado pelos filósofos, segundo a história, remete-nos ao tal período pré-socrático, do aqui da física, julgo ser essa expressão, parece, sobre a origem do mundo. Mas quando as pessoas estudam, na altura, embora não existisse, não me remeteria à astronomia? Não, nós dentro da filosofia temos uma designação concreta para esse período de estudo, é cosmogonia, que é a tentativa, ainda com recurso ao sobrenatural, com recurso à mitologia, de explicar a origem e a estrutura do universo. Então, a primeira fase do conhecimento humano, que tenta buscar uma compreensão mais lata, uma compreensão mais racional, a primeira forma da racionalidade do universo em filosofia denominada cosmogonia. É da cosmogonia que nasceu a cosmologia. Então houve essa transição. O mesmo acontece com a teologia. A primeira forma é teogonia, que é uma tentativa fantástica, com recurso ao sobrenatural, com recurso aos dados não imanentes, com recurso aos dados provindos ainda dos mistérios, da magia, para se tentar explicar a origem de tudo a partir de um ser sobrenatural, que na altura não tinha ainda a designação de Deus, embora o conceito de Deus apareça só na Academia de Platão, mas não era Deus. Anaximandro diz do indeterminado. Não seria passar a ideia da existência, se calhar? Não, o indeterminado de Anaximandro não faz referência concreta a esse Deus que nós temos hoje por essa enculturação, né? Porque o Deus pessoal é uma questão da filosofia medieval. Então, antes da filosofia medieval, do ponto de vista da filosofia ocidental, Deus não era este Deus pessoal, este Deus que criou tudo, este Deus que explica e justifica, assim como fundamenta o princípio de todas as coisas. O indeterminado de Anaximandro é em referência a uma crítica ao princípio da água de Tales. Então, é uma tentativa de se explicar que a origem de todas as coisas não pode ter fundamento numa coisa que é natural, que no caso é a água. E mesmo a compreensão... Quer dizer que ele derrubava com quase todos, mesmo de nunca, quando diz que era o fogo, Tales a água, acho que era a Tigres disse que era o ar. Sim. E revogava de todos esses. A tradição da crítica começa exatamente na escola jônica. Foi Tales de Mileto quem instiga os seus discípulos a questionarem. Então a crítica externa, assim como a crítica interna, começa exatamente com o movimento jônico. Não se podia, na escola jônica, se aceitar de bom grado que o mestre ficasse apenas com aquilo que os latinos dizem, magister discito. Então o mestre disse e o que ela diz não oferece contestação. Na escola jônica não era assim. Então, Tales incita os seus discípulos a criticarem a sua própria doutrina. Assim é que a corrente da crítica tem continuidade.
Tales é criticado por Anaximandro, Anaximandro é criticado por Anaxímenes, Anaxímenes é criticado por Heráclito, Heráclito é criticado por Parmênides, Parmênides é criticado por Zenão, Zenão é criticado por Demócrito, e o movimento corre até os dias de hoje. Zenão não decide. Não, Zenão de Eleia, o dialético, Zenão de Sítio é o ético. Sim, é dos sim, é eticista, sim. Bem, estamos aqui a refletir em torno da filosofia, é um tema bastante doce para quem gosta de filosofia e para quem gosta de ensino, e eu quero convidar assim para que você faça crescer o nosso canal. É simples, subscreva o nosso canal, dê um like aos nossos vídeos, a nossa página do Facebook, e partilhe e convide mais gente para que o nosso espaço no Giro possa crescer em grande. Eu tenho uma conversa tão doce, mas tão doce mesmo, com o professor Buda, né, mestre em filosofia e professor de filosofia de língua portuguesa, e estamos aqui a conversar em torno da filosofia, analisando assim o impacto da filosofia hoje. Professor, enquanto falava, me veio em mente a seguinte questão: por que as pessoas entendem que a filosofia é estranha, é difícil, compreensão, assim, coisas parecidas? Na verdade, a que é difícil é a filosofia acadêmica, a filosofia profissional, aquela que o filósofo africano Paulinho Tonchi vai dizer que, pronto, a filosofia das academias. Essa filosofia pode parecer difícil, mas a filosofia que nasce com cada ser humano pela capacidade que este ser humano tem de se questionar, pela capacidade que este ser humano tem de colocar em crítica quase tudo, pela capacidade de insatisfazer diante de quase tudo, diante do óbvio. Esta filosofia não é sequer difícil. O professor está a querer deixar claro que a expressão filosofia, ou o termo filosofia, é polissêmico. Na verdade, sim. Então, quando as pessoas dizem vamos filosofar, querem passar qual ideia? O que é filosofar? Pronto, essa pergunta pode ter diferentes nuances. Filosofar pode ser, por exemplo, se tivermos de tomar por emprestado o pensamento do filósofo alemão Karl Jaspers, ele vai dizer que filosofar é estar a caminho. Então, o que é este estar a caminhos? De facto, nunca conceber a trajetória como alguma coisa com início e fim. É sempre como um caminho corrido. Por isso é que para a maioria dos filósofos, sobretudo os que são considerados acadêmicos, a filosofia, o homem é esta pergunta andando. Se o homem é uma pergunta andando, filosofar é ter a capacidade de se questionar permanentemente, é ter a capacidade de não se satisfazer por tudo aquilo que aparece, é ter o espírito da insatisfação contínua, do indagar permanente, do colocar em questão e de duvidar até daquilo que se duvida, como teria dito René Descartes, né? O homem tem de ter essa capacidade de duvidar do que ele próprio está a duvidar. Então filosofar é isto. Então podemos considerar as crianças como grandes filósofos. Esta é uma outra questão que divide as opiniões. Pronto, só foi apenas no século XX que se começou a considerar a possibilidade de as crianças também filosofarem. Por exemplo, Platão, ou de Platão até Kant,
havia a impossibilidade de a filosofia ser predicada às crianças. Boas razões. Se dizia, por exemplo, que não há uma maturidade intelectual suficiente para se suportar o discurso que a filosofia traz. Então, para Platão só se faz um filósofo aos 50 anos. Quer dizer que nesse critério de Platão até eu nem ainda não sou. Nesse critério de Platão ainda não sou filósofo. Pronto, mas há escolas de filosofia do século XX que já rebateram essa questão e hoje por hoje já temos Justin Garden, por exemplo, que escreve romances filosóficos direcionados para crianças. E eu podia fazer a seguinte questão: para o professor Buda, considera as crianças filósofas? Eu penso que sim. Há esse insatisfazer-se, aliás, em todo o ser humano. Mesmo a criança, quando questiona sobre a alimentação, se questiona por que isto é isto e não é a outra coisa, para Hegel, nessas circunstâncias, estamos em presença, por exemplo, de um discurso com algum conteúdo filosófico. Então, eu sigo essa tradição, porque um filósofo que defende a corrente pragmatista da filosofia, eu penso que há filosofia também nas crianças, desde que haja essa capacidade de se questionar, essa capacidade de insatisfazer contínua que é própria de cada ser humano. Mas as abordagens do professor Buda vislumbra, a não ser que tivéssemos que perceber mal, a ideia segundo a qual a filosofia para o professor, e porque bebeu, e foi claro, vem dos europeus, vem da Grécia. Essa é a sentença com mais vigor. Ok. Descartando a hipótese de uma existência assim, manancial da filosofia enquanto ciência ser em África, eu podia fazer a seguinte questão: quando começa a filosofia africana? Olha, se tivermos de ler a obra de Odera Oruka, um filósofo africano que escreveu sobre a sagacidade africana, é possível perceber que há filosofia africana desde que nos conhecemos como homens. Assim como há filosofia na Europa, na Ásia, na Oceania, desde que o homem é homem. Por quê? Porque na perspectiva do professor Odera Oruka, este filósofo africano, que escreveu, como eu dizia, sobre a sagacidade africana, a sabedoria que se transmite pelos provérbios, que se transmite pelas sentenças populares, que se transmite nos onjangos, por exemplo. Então, esta forma de pensamento é filosofia. Então, é o que ela considera decorrente da sagacidade filosófica africana. Então, olhando para o discurso do professor Odera Oruka, há filosofia, como eu dizia, e reitero, desde que o homem se conhece como homem. Quer dizer que a filosofia africana está enraizada, por exemplo, na oratura, é isso? Mesmo a ocidental começou pela oratura. Os discursos de Homero só passaram por escrito depois. Sócrates não escreveu absolutamente nada, mas fez filosofia. Então, se tivermos de seguir a mesma trajetória, podemos identificar
filósofos africanos, podemos identificar sábios africanos, por exemplo, se pode falar de Mat no Egito, que é considerada a deusa da verdade e da justiça no mundo africano. Então, esta sábia africana já apresentou discursos que, se tivéssemos de ocidentalizar a coisa, tem marcas de filosofia. Então, mesmo a própria filosofia ocidental começou na oratura. Sim, que bom. Bem, assim que está aí do outro lado a acompanhar essa grande conversa que estamos a abordar sobre a filosofia, o que a gente vai pedir de si é o que já pedimos de início. Subscreva o nosso canal, dê um like à nossa página de Facebook e quanto ao YouTube, toque naquele sininho para que você possa receber as nossas notificações quando pudermos carregar, fazer um upload de um vídeo. É um prazer ter aí você do outro lado e convido mais gente, se junte a nós, acompanhe em grande esta reflexão em torno da filosofia. O meu convidado de hoje é o professor José Ernesto, é professor de filosofia e de língua portuguesa, é coautor de um livro que gira em Angola e também parece que em Portugal, não é isso, professor? Sim. Portugal. Que bom. Professor, desde muito tempo as pessoas sempre tiveram medo da filosofia pela questão da religião, ou seja, percebia-se a filosofia como um ateísmo. Por que razão? Mesmo hoje, há muita gente que me associa a ideia do ateísmo. Né? Quando me identifico como filósofo, a primeira percepção que as pessoas têm é que eu sou ateu de primeira, né? Há essa associação. Mas é um falso discurso, é uma falsa hermenêutica, é uma falsa contextualização do que é filosofia de facto, porque o que conhece de verdade a filosofia jamais se torna ateu. Acho que é um pensamento, deve ser de... Passa-me o nome do autor, mas ele diz assim: um pouquinho de filosofia leva ao ateísmo, quando mais desenvolver, parece que traga de volta a religião. Quanto maior for, quem beber um pouquinho do copo da sapiência, quem beber um pouquinho tem a tendência para inclinar para o ateísmo. Mas quem beber em demasia da sapiência dificilmente cai para o chamado de Nietzsche, Darwin, Sigmund Freud, pessoas que falam ateios, beberam um pouco da filosofia, compreenderam mal a filosofia. Na verdade, pronto, os intérpretes é que costumam associar pensadores, por exemplo, como Nietzsche, ao movimento do ateísmo. Nietzsche não foi ateu? Nietzsche nunca se considerou ateu. Quando diz que Deus está morto, isso pode incomodar a determinadas pessoas. Quando diz que Deus está morto, não se refere a uma morte na dimensão física da palavra, porque... Não, mas ele mesmo diz que, acho que é o livro Anticristo, Origem do Mal, que ele acompanha... Assim falou Zaratustra, assim, que ele acompanha o funeral, 4 horas, ouviu o sino tocar, e ele foi assistir, não era uma... É que filosofia não é um discurso acessível de compreensão. Não é acessível a todo mundo. E eu vou me explicar. Quando Nietzsche, permita que eu continue aqui, quando Nietzsche diz que Deus está morto, e na verdade a frase não é dele, a frase é de Hegel, embora esteja associada hoje à filosofia da Nietzsche, não é, eu dizia, não uma morte na dimensão física da coisa, porque somos nós que temos a tendência de fisicalizar Deus, de querer predicar a Deus os mesmos atributos do homem.
Então, quando pensamos em morte, estamos a pensar na mesma dimensão da morte no homem. Ok? Deus está morto não é no sentido de morte física de Deus, é no sentido de que tudo aquilo que se disse sobre Deus até a entrada do século XX, foi a altura em que Nietzsche filosofou, estava morto. Então era preciso um novo evangelho, e mesmo assim que ela diz, é necessário um novo evangelho, é necessário um novo discurso em torno de Deus. Então a morte de que Nietzsche fala não é morte física, é morte espiritual. É morte no sentido de que todo o discurso que se levantou sobre Deus até aquela altura já não satisfazia. Era necessário elaborar um novo discurso para se falar de Deus. Por quê? Porque nós falamos de Deus com as categorias aristotélicas. Omnipotência é de Aristóteles, omnisciente é de Aristóteles, todos os homens são aristotélicos. Então, para Nietzsche, esse discurso em relação a Deus já não serve. O seu combate não era em relação a Deus, era em relação à religião que se tinha instituído naquela altura. O anticristo vai em direção a isso. Dizia que muitos dos que se consideram cristãos não tinham nada do discipulado que Cristo pretendia. Por quê? Porque o cristianismo é um discipulado, e discipulado tem uma exigência daquela, que nem todo mundo consegue abraçar a tendência do discipulado. Então, quando se diz que Nietzsche é ateu, tem de se ter uma certa... Tem de se ter algum certo cuidado, porque não há, assim, um livro de Nietzsche onde o autor diz que sou ateu. Porque a associação... Se calhar não é por conta das inferências que as pessoas fazem nos seus textos? É exatamente por isso que eu estou a dizer que a leitura da filosofia obedece a uma determinada hermenêutica. Então, se não estás habilitado do ponto de vista hermenêutico, não pode fazer inferências sobre qualquer discurso filosófico. A mesma conclusão vamos dar a Darwin? Em relação a Darwin, em relação a Sigmund Freud, em relação a Marx, por exemplo, quando Marx diz que a religião é o ópio do povo, o combate não é em relação a Deus, é em relação à religião. Só que nós costumamos a transportar esse discurso, porque nos agrada, para Deus, para uma questão de popularidade. Vejamos o título de Darwin, Deus um delírio. Já não está claro. Deus e esse discurso aparece depois com o grande físico Stephen Hawking. Deus é um delírio, Deus é um delírio. Mas Deus é um delírio, está a dizer que eu sou ateu? Não, é apenas uma opinião do autor, é a percepção que o autor tem de Deus. Para ele, Deus é um delírio. Como para os outros, Deus é criador. Deus é omnisciente, omnipotente, é todos os homens possíveis. Então, é apenas uma percepção que o autor tem. Não há um combate direto nessa frase com Deus. Eu não sei se Darwin estava em condições de travar algum combate com Deus. Ele podia travar um combate com a religião. Ele podia travar um combate com os homens que representam Deus na Terra. Mas estava em condições de travar algum debate com Deus nessa dimensão que o concebemos hoje? Eu penso que não. Professor, do que estamos aqui a falar vai sempre nos remeter, por exemplo, à antiguidade, né? A antiguidade, quer dizer, para muitos a filosofia é uma ciência antiga, e esse parece que é um cartaz, assim, em letras garrafais,
Lá deixamos as informações no YouTube e no Facebook sobre este tema. Como estamos a falar mesmo agora, já falámos do ateísmo, por que não falar da filosofia religiosa, da religião? Sim. Porque se citam muito dois nomes, Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino. Se o impacto da filosofia da religião traz ou trouxe para o mundo? Na verdade, a filosofia da religião é um pouquinho antiga, é anterior ao bispo de Hipona, Aurélio Agostinho, mas conhecido por São Tomás de Aquino. Santo Agostinho, santo pela Igreja Católica, São Tomás também pela Igreja Católica, patentes da Igreja Católica, mas Tomás, conde de Aquino, ou Aurélio Agostinho, Santo Agostinho. A filosofia da religião é anterior a estes dois filósofos da Idade Média, mas eles pertencem a um período da história da filosofia que fez mais metafísica, que fez mais um debate sobre Deus do que os outros períodos. Por isso, perdão, professor, a metafísica é a ciência do ser enquanto ser. Ser enquanto ser é a ontologia, que é uma parte da metafísica. Mas como é que se compreende a metafísica? A metafísica, na definição nominal, ou na definição etimológica, é um discurso além do mundo físico. Aristóteles diz que a ciência é a filosofia primeira, é a filosofia anterior a toda forma de filosofia. E quer dizer que a filosofia da religião me remetia a metafísica? Na divisão que Aristóteles fez da metafísica, porque Aristóteles dividiu a metafísica em quatro áreas fundamentais, a saber, a aiteologia, o estudo das causas e dos princípios, ou dos primeiros princípios, a usiologia, que é o estudo da substância, a ontologia, que é o estudo do ser enquanto ser, e a teologia, que é o estudo de Deus. Então, dentro da metafísica, na divisão clássica de Aristóteles, já há uma área que se ocupa de Deus, que é a teologia. Ok, obrigado. Pronto, mas a questão não sei se foi respondida. Qual é o benefício que a filosofia da religião se para o mundo? Olha, hoje nós temos a filosofia da religião para tentar, inicialmente, levantar uma perspectiva que contribua para o esclarecimento de todas as nuvens que se colocaram em torno de Deus, em torno do debate que se levanta dentro da filosofia. Deus tem diferentes designações. Para alguns é o desconhecido, para outros é o totalmente outro, para alguns o limite da minha racionalidade, né? Então, Deus é o limite da minha racionalidade, né? Até onde a minha razão encrava começa Deus, né? Sobretudo para a perspectiva dos filósofos medievais. Então, a filosofia para o filósofo Buda. Deus, comecemos pela filosofia da religião. O significado da filosofia da religião para o homem de hoje. Primeiro, dentro da filosofia da religião só reina a racionalidade, mais do que o discurso pela fé, porque há essa ruptura entre a fé e a razão. A filosofia da religião é tão importante hoje quanto
qualquer outra área da filosofia. Não se pode desprender a filosofia da religião de toda a filosofia sem que deixemos a própria filosofia desmembrada. Porque a filosofia da religião é tão essencial para compreender o homem de hoje, para compreender o homem do passado, assim como para compreender o homem por vindouro. Então, não há como desprender a filosofia da religião, esse debate racional sobre Deus, dentro da própria filosofia. É mesmo uma espécie de amputar a própria filosofia, se tivéssemos de retirar a filosofia da religião, porque faz parte da metafísica e não há filosofia sem metafísica. Ok. Bem, a nossa conversa aqui com o professor José Ernesto, mais conhecido por professor Buda, que é filósofo de formação, filósofo de profissão e filósofo de atuação. E a nossa conversa está sendo diferente, está tornando tudo mesmo diferente, está destruindo algumas concepções que a gente teve sobre a filosofia, algumas suposições e interpretações que fazíamos sobre alguns autores. Já se inscreveu? Já se subscreveu a nossa página? Faça isso, com muito bom gosto. Subscreva o nosso canal, dê um like na nossa página do Facebook e faça a gente crescer. Professor, hoje, a filosofia. Dizem que está morta. Qual é o impacto da filosofia hoje? No mundo das incertezas, no mundo da necessidade de um controle sobre o homem, no mundo em que a tecnologia é a menina dos olhos, parece que a filosofia está morta, parece, e é mesmo... Mas não está? Não, pode estar morta em alguns lugares em que ela não é essencialmente prática. Por exemplo, há quem diga que haverá descontinuidade do curso de filosofia. Acho que essa é uma ideia plausível. Houve descontinuidade, sobretudo para o nosso Estado, nas escolas superiores pedagógicas. Lá onde há a formação de professores de filosofia, assim como se descontinuou que é de psicologia e de sociologia. Então, filosofia, psicologia e sociologia para o Estado angolano não são... Para psicologia e sociologia não entendemos nós que seja uma questão de existir muitos formandos ou formados e o Estado entende que não tem de dar uma pausa e depois, se calhar, num futuro breve, haver a abertura e diferente da filosofia, porque se calhar se entendia que a filosofia hoje está morta, não há impacto. Olha, o discurso da morte da filosofia remonta a Aristóteles. No primeiro livro da Metafísica de Aristóteles há uma sentença que é o início de todo esse debate sobre a vivicidade ou a mortandade da própria filosofia. A tese é a seguinte: a filosofia não tem nenhuma necessidade pragmática para a vida, mas sem a filosofia não se pode viver para nada. Ou seja, a filosofia não serve para nada, assim em termos mais comuns. A filosofia não serve para nada, mas sem a filosofia não se serve para nada. É importante que os governantes fossem filósofos. Acho que é a visão de Platão. É a visão de Platão que entende que os governantes fossem filósofos. Fossem filósofos, sim. E na concepção platônica, quer dizer, se Platão tivesse de vir para o século XX, estaria decepcionado com a forma como organizamos os Estados, a forma como colocamos determinadas pessoas no poder, porque para ele
o governante, se não fosse filósofo, tinha de ter uma educação filosófica. Essa era a concepção. E permita um recuo um pouquinho na morte ou na vida da filosofia. A filosofia que pode acusar um certo estágio de mortandade pode ser a filosofia essencialmente teorética, ou a famosa filosofia contemplativa. Mas a filosofia prática, que hoje conta com diferentes centros de pesquisa, sobretudo no mundo anglo-saxónico, esta filosofia que conta com consultorias filosóficas, que conta com aconselhamento filosófico, que conta com a filosofia da felicidade, que conta com a filosofia na prisão ou nas prisões, que conta com a filosofia para criança, a filosofia para adolescente, a filosofia para jovens. Essa filosofia está ainda mais viva do que nunca. Sobretudo as escolas críticas, como a de Jürgen Habermas, o autor que é um filósofo que ainda está vivo, né? Filósofo que ainda está vivo. Esta filosofia crítica hoje é usada para a elaboração não só de constituições, a construção de projetos de sociedade, a construção de modelo de homem. Então, filosofia estar morta é um falso alarme, é um falso discurso. Se calhar está morta em Angola. Mesmo em Angola não está. Faculdade de Humanidades vai continuar a ter um curso de filosofia. É que a filosofia incomoda, é só por causa disso. Então, incomoda aqui. Sobretudo os sistemas políticos, determinadas formas de governos, porque o filósofo por definição é crítico, por definição nunca está satisfeito. Então, os políticos, não os políticos por natureza, o que cada um de nós é, mas os políticos por vocação, os políticos por profissão, estes políticos por profissão, como diz Max Weber, por exemplo, estes se sentem incomodados com a filosofia, né? Porque a filosofia é radicalidade, a filosofia é crítica, a filosofia é rigorosidade, a filosofia é globalidade, a filosofia é historicidade, filosofia é maiêutica, ou seja, é colocar o indivíduo num estágio em que tem de ser obrigado a gerir e a dar luz às suas próprias ideias. E é socrática, né? É socrática. Que bom. Professor, em gesto de conclusão, o que tem a dizer sobre a concepção que o mundo tem, em particular Angola, sobre filosofia, e que gostava que mudasse na compreensão que o mundo tem, que as sociedades têm, e em particular o sistema político que governa o mundo tem? Olha, se a título de alguma curiosidade, por exemplo, eu poderia ter estudado Direito, porque quando fui a Luanda para fazer o ensino superior, eu tive a possibilidade de entrar para a Faculdade de Direito da Universidade de Investimento e entrar para a Faculdade na altura de Ciências Sociais e de Letras e Ciências Sociais também na Universidade de Investimento. Mas optei, na altura era mesmo para a filosofia. Ou poderia se dar num bom jurista, ou poderia dar num bom filósofo. Pronto, eu poderei dizer alguma coisa que poderá incomodar, sobretudo os juristas. Nós eu pertenço a uma tradição que foi ensinada que as consciências de direito são consciências de aluguer. São consciências de aluguer em que sentido? No sentido de que facilmente se deixam manipular.
pela proximidade que têm com o poder político. É só ver, por exemplo, para o contexto de Angola, como é que os nossos juristas estão a reboque do modelo político. Quer dizer que os juristas são robotizados? É que os factos falam por si. É só irmos à rua e percebermos, é só ligarmos a televisão pública de Angola para termos uma noção do que é que se fez do jurista. Mas um filósofo que se preze, não estou a falar de um diplomado em filosofia, estou a falar mesmo de um filósofo que se preze, porque há tantos diplomados em filosofia que não são, por isso, filósofos. Porque filosofia, Platão diz ser uma profissão de morte. Escolher ser filósofo é estar exposto continuamente à ideia de que a qualquer altura você pode ser alvo. E eu acho que ele fez uma conclusão com a vida de Sócrates. Sim. Não, por influência, essa dedução tem a ver com o destino de Sócrates, né? Porque ele indaga como é possível que numa democracia se condene um homem da dimensão de Sócrates. Mas também a condenação entre aspas, porque Sócrates, ninguém conseguiu dar uma sentença. Não, era a tradição na altura que o júri fosse composto por 500 indivíduos. Os 500 indivíduos não conseguiram encontrar culpa para as 5 acusações que levantaram em relação a Sócrates. Então, Sócrates morre, se torna o primeiro mártir da filosofia. Isto faz com que Platão pense que ser filósofo é se expor continuamente à morte. Para Angola, nenhum medo, a filosofia nem sequer morde. Já que a filosofia não dá medo em Angola? Incomoda. Não dá medo, mas incomoda. E ela incomoda em qualquer parte do mundo. Os filósofos em qualquer parte do mundo são combatidos. Pelo quê? Pela radicalidade que apresentam. Pelo quê? Pela criticidade. Pelo quê? Pelo radicalismo. Pelo rigor. Por quê? Porque alguém já definiu a filosofia como uma ciência de rigor. Então, se é ciência de rigor, pressupõe que há discursos da sociedade que não passam no âmbito da filosofia. Então, isto transforma a filosofia num incómodo. À guisa de conclusão, eu poderia dizer que é um bom investimento. Fazer filosofia. Embora eu costume desaconselhar as pessoas a não fazê-la, porque há muito fechamento em relação ao curso de filosofia, né? Eu pensava que teria se calhar o mesmo destino, mas não, hoje por conta da filosofia eu tenho essa possibilidade de poder discursar sobre uma multiplicidade de assuntos, uma multiplicidade de ciências, uma multiplicidade de questionamentos. As pessoas dizem que o professor José Ernesto é uma pessoa polímata, por conta da filosofia, se calhar. É a filosofia dá esse tipo de característica, dá esse tipo de particularidade aos indivíduos. Agora sim, para terminar mesmo, como já fez a sua conclusão, para terminar, professor Buda, vá lá, diga-nos, se pedirmos para citar 3 filósofos que o marcam e citar 2 angolanos, quais seriam? Vou começar por Angola. Eu tenho dificuldades em Angola. Não consigo encontrar alguma referência assim em Angola. Eu tenho admiração por tantos que foram meus mestres ao nível
ao nível da academia, mas eu tenho dificuldade de citar alguém para dizer que, olha, esta é minha referência. Porque são tantos e tantos bons, é isso? Ou porque há pouca referência? Não é que sejam tantos bons. Se calhar eu é que sou demasiado exigente, demasiado seletivo, que não consigo encontrar assim alguém para dizer, olha, bem, eu estava a citar alguns, mas como eu já não vou citar. Não, poderia citar até tantos que eu conheço, mas a resposta vai continuar a ser a mesma. Né? Não conheço assim alguém para dizer que em Angola minha referência é fulano de tal. Há muitos bons filósofos, só não me revejo em nenhum assim angolano, mas tenho bastante admiração por filósofos como o professor Dr. Moreira Basto. Mas também para começar por ele. Sim, Moreira Basto. Não sei se que vem citar. Sim, não, pronto, Moreira Basto. Eu tive um bom professor de filosofia e sociedade, o padre Cambalo, de Benguela. Bom. Ok, sim, podia citar, perdão, eu vou dizer Luís Canjinho, não? Não tenho muito contacto com o professor Luís Canjinho. Posso nutrir alguma simpatia pelo filósofo Canjinho, mas tomá-lo como minha referência não. Então pronto, estamos com Moreira Basto e temos o padre. Sim, pronto, eram dois para a bola. Mas só para nutrir, só para dizer alguma simpatia, não os tenho como referência. Está claro. Sim, agora, ao nível mundial, eu poderia começar por Aristóteles. Sou bastante apaixonado por este filósofo, sobretudo pela sua mente enciclopédica, essa capacidade de... Mas será que tudo que se fala de Aristóteles foi mesmo Aristóteles? Há tanta coisa que pode ser lendária, como há tanta coisa, por exemplo, que se pode falar de Cristo que é lendária, mas isso não retira a essência da doutrina. Isso não retira a essência da doutrina. Dizer que Aristóteles fundou a lógica, isso é inquestionável. Fundou a política, isso é inquestionável. Pode não ter fundado uma outra coisa, mas há pelo menos 10 ciências que se podem atribuir a Aristóteles. E a quem, não é assim de modo insultuoso, Aristóteles não poderia ter escrito todos aqueles livros que se dizem livros de Aristóteles. Se juntarmos os livros de Aristóteles no modelo atual, é quase uma ninharia. Não há tanta coisa nos textos de Aristóteles. Se juntarmos todos os tratados de Aristóteles no modelo do livro atual, Aristóteles escreveu muita coisa. Santo Agostinho escreveu mais de 500 volumes. Desse ponto de vista, Por exemplo, Dan Brown, percebe-se. Então, dizer que Aristóteles não escreveu tudo aquilo que se predica a ele, mas se calhar não deve ser o impacto. é uma falsa hermenêutica. Não deve ser o impacto, a questão é, se calhar, pouca coisa, mas muito abrangente. Não, é que ele foi iniciador de muita coisa. É o espírito sistematizador de Aristóteles. Obrigado. Falta alguém nessa lista? Aristóteles poderia ser a minha máxima referência na antiguidade. No período contemporâneo, eu nutro alguma simpatia por John Rawls, um filósofo norte-americano de Harvard, muito bom, porque é minha inspiração desde a licenciatura até ao mestrado, porque eu tenho uma inclinação para a área prática da filosofia. Então, sem Aristóteles, sem
John House, eu penso que não haveria este José Ernesto, este Buda, com quem estamos a falar agora. Professor, vamos ter que agradecer e obrigado mesmo. Não vai acreditar que o meu filósofo, assim, predileto é Nietzsche, e hoje o professor desfez a concepção que ele teve de Nietzsche. O meu próprio, assim, predileto. Sim. Pronto, nas minhas aulas de filosofia contemporânea no seminário arquidiocesano de Malange, também já costumo A desfazer. Exatamente. Pronto, tal como diz o doutor, professor Novo, aprender a desaprender. E é com muito bom gosto que a gente está aqui a aprender a desaprender, tendo como convidado o professor José Ernesto, mais conhecido por Buda, e que respondeu exaustivamente, entendemos nós, as questões foram colocadas. Foi na realidade um prazer e contaremos com o professor nas outras oportunidades e que, por favor, não revogue o nosso convite. O prazer é todo meu e sintam-se à vontade sempre que houver alguma necessidade de contar comigo, eu estou disponível. Muito obrigado mesmo, professor. E assim que está aí do outro lado, obrigado pelo carinho da sua audiência. Foi mais que um prazer poder estar aqui a conduzir esta conversa, este debate. E convidar mais assim, mais uma vez, que se inscrevam no nosso canal, dê like à nossa página do Facebook, Espaço Mogila, e também no YouTube. Vamos terminar com a máxima de Nietzsche: conhecimento é conhecimento quando é partilhado. Até lá, Espaço Mogila, juntos, luz!